Bom dia, graça e paz. Nós vamos essa manhã ver mais uma parábola. Na verdade, a segunda parábola que Jesus vai contar, depois da parábola do semeador. São 7 parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus, se você quiser seguir aí na tua Bíblia. A partir do versículo 24 ao 30, Jesus conta parábola. E depois vai ter mais uma parte do versículo 36 ao 43, onde Jesus vai explicar os fundamentos da parábola, né? Mas nós agora vamos ler só a parábola e depois o resto a gente vai lendo ao longo da explicação da mensagem, tá bom? Então, queria convidar vocês para lerem aqui, logo de princípio, a partir do versículo 24, pedindo que o Senhor nos abra a mente, o coração e os ouvidos. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E como Jesus sempre dizia ao final de cada parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para a tua palavra. Jesus foi o maior contador de histórias, Senhor, que o mundo conheceu. E as histórias dele, que ele contava, muitas vezes eram enigmáticas, como essa mesmo, Senhor. Mas quando a gente consegue entender os fundamentos dela, é como se fosse uma explosão de aplicações na nossa vida. Coisas boas, coisas não tão boas, pontos na nossa realidade que precisamos mudar e oportunidades que se abrem à frente de cada um que lê e medita sobre a sua palavra. Por isso, nesse momento, peço que o Senhor possa nos acompanhar nessa reflexão e que a gente possa ter o coração aberto para aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a parábola tem esse nome, o joio do trigo. E eu fiquei procurando, toda vez que eu vou falar assim uma palavra, vou procurar quando é que eu usei essa palavra. E, no fundo, acho que eu nunca preguei só essa parábola. A gente falou dessa parábola no meio de várias. E então, ela me chama muita atenção, porque ao ler e ouvir essa parábola, nós podemos facilmente nos sentir como os discípulos originais, né? Com dúvidas do verdadeiro significado e do propósito que Jesus teve ao contar essa parábola, né? Mas, para nossa sorte, os discípulos, e também sorte dos discípulos, Jesus acabou dando a explicação. A gente falou, né, da parábola do semeador, que aquela era a única que Jesus explicou. Mas, na verdade, essa também, essa é a segunda. E naquela, Jesus até falou para vocês não entendem essa, como vocês vão entender as outras. Essa daqui até que ele ficou quieto, ele só explicou, porque acho que ele também achou que ia ser mais difícil de entender, de tirar o suco daqui. Então, nós vamos ver isso a partir de agora, ok? E é interessante que a partir do versículo 36, onde Jesus vai começar a explicar, começa assim, né? Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Então, ele contou essa parábola. Se a sequência lógica das coisas foram como Mateus coloca, ele deu uma série de parábolas e depois ele foi para casa.
para a casa de Pedro, provavelmente. Né? E então, quando eles chegaram lá, os discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Então, como nós vamos perceber aqui ao longo dessa reflexão, Jesus está descrevendo uma economia, como se chama, né? Dois reinos, duas economias aqui, que coexistem ao mesmo tempo no campo, que ele está dizendo que é o mundo, né? Então, esses reinos eles são comparáveis, eu estou pisando nas minhas próprias palavras. É muito perigoso quando a gente vê no mundo assim, o bem e o mal, como se fossem duas forças iguais, não é? Não são, eles não são comparáveis. E eles nem se igualam também em termos de poder, mas ambos são reais e coexistem. E seria ingenuidade, é ingênuo de alguma pessoa, talvez você conheça, talvez no seu coração, em algum espaço ainda diz: mas isso é real? Isso existe mesmo? O diabo existe? Se a gente crê em Jesus, a gente tem que crer que o diabo existe, porque Jesus falou várias vezes. E nessa própria parábola, ele vai falar dele, vai explicar. Embora nessa parte que a gente leu ele não cite o nome, ele fala do inimigo que plantou o joio. E agora ele vai explicar isso com mais detalhes, tá bom? Então, parece que Jesus aqui, ele conta essa parábola justamente para preparar o coração dos discípulos, e não só aqueles que estavam ali diante dele, mas de todos, até nós hoje, nós como discípulos dele, para essa realidade de como o reino convive com a oposição. E isso requer prudência e resiliência. Por isso eu vou pôr essas duas palavras ali para você guardar elas. No fundo, quando eu comecei a fazer a mensagem, a primeira palavra que estava ali, um quadradinho, eu tinha posto coexistência. E aí, conforme eu fui meditando e aprofundando a preparação, eu pus coexistência cautelosa. E aí eu entendi que não é isso. Porque o que a gente precisa ter com as artimanhas do inimigo é prudência. Prudência. Nós vamos ler o próprio Jesus falando disso. E resiliência é uma palavra que a gente não usa muito na prática. Não sei se vocês têm assistido alguns jogos da Copa. E uma coisa que eu gostei muito foi no final do jogo do Cabo Verde, a Argentina e Cabo Verde, quando foram entrevistar o Vozinha, né? Que todo mundo acabou amando de paixão, o nosso espírito de Robin Hood, né? Será que tinha alguém torcendo para a Argentina aqui no Brasil? Tá? Acho que não, né? Todo mundo estava torcendo para Cabo Verde. E aí, no final, uma frase que o Vozinha falou que eu achei legal, ele falou: olha, nós somos um povo pequeno, pobre, mas de gente resiliente. E essa palavra que ele usou, resiliente. O que é resiliente? É quem resiste com perseverança. Porque tem gente que resiste, mas em 5 minutos, parece uma couve-flor. Né? Né? E desabrocha, né? Ou seja, não aguenta. E o que a gente vai aprender, e Jesus queria mostrar para a gente, é que a gente precisa de justamente resiliência. Aquela resistência que persiste. Tá bom? Então, se você guardar essas duas palavras, eu acho que vai ser legal para a tua vida, mas também para o entendimento de tudo que vem pela frente, né? Então, se você está aqui hoje, ou nos assistindo pelo YouTube em algum momento, né? Essa lição é importante para a sua vida também, ok? Então, nós vamos notar aqui que tudo vem em pares. Vai falar do reino de Deus, o reino do maligno, um semeador do bem, um semeador maligno, a boa semente, que é representada pelo trigo, o joio, um trigo fake, um trigo falso, né? Vai falar dos filhos do reino, os filhos do maligno, ambos crescem juntos, ambos permanecem até a colheita, mas ambos terão um destino eterno, mas diferente entre si, não é? Então, vocês ainda vão notar na parábola que ela é inteira construída mostrando um contraste. E não do trigo e o joio, que seria o mais óbvio, né, na leitura, mas entre duas obras, entre dois projetos de vida. Um projeto que busca resgate e construção, ou reconstrução, se você quiser, que é o projeto de Deus.
E o outro é um projeto de engano e de destruição. E a pergunta importante para cada um de nós é: de qual dos dois projetos nós queremos fazer parte? Então vamos avaliar isso para que a gente não seja enganado. E sem querer, comece a fazer parte do outro projeto, que não é aquele que Deus nos chamou a fazer parte. Amém? E eu queria fazer então essa entrada, essa reflexão, trazendo duas partes aqui, como se fosse analisando por dois ângulos. Um ângulo da explicação que Jesus vai dar, então a gente não vai precisar fugir tanto daquilo que Jesus fala, mas um ângulo da aplicação. E quando a gente pensa em parábolas, tudo que Jesus quer, ele faz assim, ele planta uma sementinha para que aquilo, conforme vá germinando. Eu costumo falar, né, de uma cebola, né, que a gente você tira a primeira capa, você tira outra capa, e quanto mais você aprofunda, mais lições você vai tirando. Mas é como se fosse uma árvore, então ele dá coisas centrais, ele não fala muita coisa, é como se ele não tivesse muitos propósitos, mas cada vez que a gente lê, a gente vai vendo mais aplicações, que isso possa falar ao nosso coração hoje. Amém? Então, esse é o nosso propósito. Então, dentro da explicação, eu vou falar dessas coisas que são duas. E o primeiro deles é 2 semeadores. A parábola começa lá no versículo 24, né, quando ele fala: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas no versículo 37, quando Jesus começa a explicar, ele vai falar: aquele que semeou a boa semente. Isso daqui não está muito alto, não? Não? Então tá bom. Só acho que é aqui, né, que está retumbando aqui na minha cabeça. Eu não quero que incomode vocês, eu quero que vocês entendam e prestem atenção livremente. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. Então, o filho do homem, Jesus gostava de se chamar assim. Muitas vezes ele se chama na terceira pessoa, o filho do homem. Por quê? Jesus, que a gente entende é que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como ele é 100% homem? Porque ele encarnou, ele viveu como homem. Então ele gostava de, quando ele estava se referindo a ele como homem encarnado, ele falava o filho do homem. Então ele está falando dele mesmo, aqui. Então Jesus é o primeiro e o verdadeiro semeador. É o criador do mundo, na verdade. Ele estava na criação do mundo. A gente lê isso lá em João 1,3, quando fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O mundo inteiro, portanto, é o campo que ele está falando aqui. Ele diz textualmente nesse versículo 38, né? O campo é o mundo. Então note que aqui ele não está falando apenas dos bastidores da fé, o gueto da igreja, da religião cristã, como, por exemplo, a gente poderia dizer, mas ele está ampliando o horizonte. O seu projeto abrange o mundo inteiro. Dá para entender? A gente vai aprofundar isso. Então é como se ele está falando: olha, eu quero, tem sementes minhas no mundo todo. No mundo todo. Mas o versículo 25 vai apresentar um outro semeador. Versículo 25 diz assim: mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Todos nós podemos imaginar ali aquele pessoal que estava muito acostumado com a agricultura, ali escutando Jesus, certo? Eles pensassem logo num vizinho inescrupuloso, que quisesse fazer uma maldade, né? Ou apenas quisesse eliminar a concorrência, e tem relatos, inclusive entre os romanos, que isso acontecesse. Os caras jogavam alguma coisa lá para estragar a plantação do vizinho, para que eles pudessem se dar melhor, né? Ou só por maldade mesmo. Tá? Mas no versículo 39, Jesus especifica quem ele está chamando do inimigo. Versículo 39 vai dizer: e o inimigo que o semeia é o diabo. O diabo. Então, querido, querida, você está aqui, você tem dúvida se o diabo é real? Jesus falou que ele é. Então, eu acho que ele não tem muito direito de ser cristão e duvidar da ação dele. Por isso Jesus está aqui chamando nossa atenção, né? Ele explica quem é esse inimigo. Interessante notar aqui
que enquanto Cristo semeia então a vida, que é representada aqui pelo trigo, Satanás semeia o quê? Uma imitação. Porque o joio nada mais é do que uma imitação do trigo. Ele parece o trigo, mas não é. O diabo, na verdade, ele não possui poder criativo. Ele não tem autoridade dada por Deus, permitida por Deus, para nos destruir diretamente. Se você alguma vez ouviu falar de Jó, ou você leu um livro de Jó, isso fica bem claro lá. Ele tem permissão para atazanar, mas ele não tem permissão para destruir. Então, como é que ele age? Ele se dedica a corromper o que Deus criou. E a isso ele se dedica dia e noite. Foi assim no Éden, se a gente pensar, com Adão e Eva, né? Ele não criou um novo mandamento, ele distorceu o mandamento que Deus tinha dado para Adão e Eva. No deserto... Ah, não. Eu até olhei aqui e falei, será que ele está criando vida aqui, que de vez em quando, né? Vem aquela vozinha e fala, você está querendo saber disso daí e tal? Mas... Tudo bem. No deserto, quando ele estava lá tentando a Jesus, o que ele faz? Ele usa as escrituras, mas ele usa fora de contexto. Não é? Ele não é criativo, ele é astuto. E aqui em Mateus 13, ele semeia um falso trigo, que é chamado aqui como o joio. E a gente vai entrar em mais detalhe disso mais para frente, tá? Então, ele sempre trabalha assim, com falsificações da verdade. Eu achei legal essa frase do C.S. Lewis, naquele livro Cristianismo Puro e Simples, que ele fala, né, que o mal não possui existência independente. Portanto, essa dicotomia, né, que existe muito no mundo, muitas religiões falam disso, do bem e do mal, né? Na verdade, o mal em si, ele não se sustenta. Ele se pendura no bem. E ele é uma corrupção do bem, né? Eu acho legal essa frase. O mal não possui existência independente, ele é uma corrupção do bem. E é assim que o diabo age. Ele pega o bem, que foi plantado, como fala o mundo. Quando Deus fez o mundo, ele falou, viu que tudo era bom. Viu que era bom. E o inimigo tenta transformar esse mundo em mal. Não é? Ok? Então, conforme João 10:10, o ladrão vem para furtar, matar e destruir. Mas como eu já falei, ele não tem autoridade para matar e destruir de uma forma direta. Por isso, a habilidade dele está em furtar. E o que é que ele furta? Ele furta as nossas certezas, ele furta as nossas convicções, ele furta a nossa pureza, ele furta a nossa paz. E o seu maior projeto é impedir o quê? A nossa salvação. A isso ele se dedica. Esses são, então, portanto, os dois semeadores. Mas a parábola também fala de duas sementes. Duas sementes. Ainda no versículo 24, né, Jesus fala, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. E essa, na verdade, é uma visão muito bonita, porque no versículo 38, quando ele está explicando, ele vai falar, o campo é o mundo, ok. E a boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino. Isso é muito legal. Por quê? Porque Jesus não está falando aqui da semente, como na parábola do semeador, ele fala que é a palavra, né? É o evangelho, a boa semente. Ok? Aqui ele está falando de gente. Ele está falando de pessoas. Então, são os filhos do reino. A boa semente são pessoas. Os próprios filhos do reino. As pessoas alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Se o campo é o mundo todo, Jesus está aqui descrevendo a implantação do seu projeto. Após sua morte, ressurreição e assunção aos céus, ele deixa os filhos do reino de Deus, logicamente, que eles seriam plantados em todos os lugares ao longo de todo o mundo. Essa é a igreja se desenvolvendo ao longo dos tempos e de todas as nações, tá? Mas, da mesma forma, ele fala de uma outra semente. No versículo 25 ele vai dizer, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, o joio, e semeou o joio no meio do trigo. E se foi.
No complemento, no versículo 38, né? A gente está fazendo sempre paralelo das duas partes, a parábola e a explicação que Jesus deu. Ele vai falar, o joio são os filhos do maligno. Novamente ele está falando de gente. Cabe os demônios aqui? Talvez até caiba, mas Jesus está falando de gente aqui. De gente que é usada não por Deus, que é usada pelo diabo. Ok? Então, o joio também são pessoas, os filhos do maligno. Se explica por que a aparência pode ser tão semelhante como o joio e o trigo. Ambas são sementes, são pessoas, e isto faz tudo muito mais complicado para o nosso dia a dia. É difícil você discernir. Quem de nós consegue saber? Eu olho aqui para vocês e falo, fulano é joio, ciclano é trigo. Quem sou eu? Não dá. E todas as vezes que a gente já fez isso aqui, foi ruim. Foi ruim. E a gente vai entender por quê, com a explicação que Jesus vai dar mais para frente. Tá? Mas é interessante aqui que a palavra grega usada no texto, que foi traduzida como joio, né? Acho que todas as versões no Brasil falam joio, mas a palavra grega é zizanion, que a tradução literal é cisânia. Não sei se você conhece essa palavra, né? É uma palavra que tem uma conotação muito especial. Eu procurei nos dicionários para trazer aqui um pouco do significado que é mais comum na língua portuguesa, e tem pelo menos dois significados mais importantes. Primeiro, é um tipo de joio. Ok, então por isso usam joio nas parábolas, né? É um tipo de joio semelhante ao trigo, exceto pelos grãos que são pretos. São ervas daninhas, né? Ok? Mas o outro significado, que talvez tenha mais a ver aqui, é discórdia, desavença ou inimizade entre pessoas. E ainda tem, eu achei legal, que fala assim, no sentido figurado, algo nocivo que é semeado ou introduzido no meio de algo bom, para causar confusão. É perfeito essa. Para mim, é exatamente disso que se trata a parábola. Né? Eu entendo que esse é o papel dos filhos do maligno, seja no mundo, seja no seio da igreja. Apenas inocular confusão de ideias, de entendimentos, de doutrinas, fofocas, essa forma que a gente, infelizmente, já viu acontecer tantas vezes ao longo da história. Né? Isso nos leva para o terceiro ponto, 2 desenvolvimentos, ou 2 crescimentos, se você quiser. Tá? O versículo 26 da parábola vai dizer, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ou seja, eles cresceram conjuntamente. Ambos ocupavam o mesmo espaço, ocuparam lá o mesmo espaço lá no campo. Ambos pareciam semelhantes. Mas quando chegou aquela hora de começar a frutificar, que no trigo chama espigar, né? As espigas começam a aparecer, a diferença apareceu. Por isso, em Mateus 7,16, né, um versículo bem conhecido, quando Jesus está falando dos falsos profetas, ele fala, vocês os reconhecerão por seus frutos. Por seus frutos. E é exatamente isso que os servos viram quando tem alguma coisa diferente. Infelizmente, a figura não dá aqui para ver, né? Mas a figura dá para ver ali, um trigo bonitinho, de repente uns joios ali no meio. E é justamente quando isso acontece que entra uma parte muito interessante aqui da parábola e da vida prática para qualquer um de nós como servos, tá? A vontade de resolver dos servos, que a gente sempre tem, né? É confrontada com a sabedoria e a paciência do Senhor, do seu Senhor. Por isso, no texto, né, a partir do versículo 27, a gente lê lá, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde veio o joio? Essa foi a pergunta. E é uma pergunta natural, né? É uma pergunta natural para a gente. De onde veio o mal? Por que isso está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo na minha vida? São perguntas que quem não fez, levanta a mão, né? Todos nós
nos fazemos. Por que Deus ainda não trouxe juízo sobre isso, sobre essa situação? São perguntas naturais. Mas o texto segue, né, dizendo assim, e Jesus responde, ou quer dizer, o servo da parábola responde, o senhor da parábola responde. Um inimigo fez isso. Respondeu ele. E os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Né? E essa é a segunda pergunta, de quem é bem intencionado. Né? Eu lembro sempre, a gente citou isso acho que domingo passado, Tiago e João, né? Quando eles estão lá, quando eles foram passando por Samaria, indo para Jerusalém, e eles vão querer acomodação, e o pessoal, não, vocês estão indo para Jerusalém, não deram lá. Então, Tiago e João chegam para o Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Essa é a nossa boa vontade, eles estavam cheios de boa vontade. Mas de vez em quando a nossa boa vontade nos faz passar do ponto, errar na medida. Né? E aqui então, é que a vontade de resolver dos servos é confrontada com a sabedoria da paciência. Estava vendo outro dia, zapeando lá no YouTube, vi uma mulher falando, ela não era cristã, mas deu para entender bem, e eu, como princípio, achei legal. Ela falou que quando acontece um problema, uma coisa inusitada assim, tem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de atitudes. Tem aquelas pessoas que não estão nem aí ou nem percebem o que aconteceu, e ela dá um exemplo assim, ela falou, imagina, você está aqui e tem uma goteira na laje. Já viu quando acontece? Ainda mais essas lajes de concreto, aí você passa assim, tem aquela poça com aquela baba branca em volta, vai ficando horrível, né? Então, as primeiras pessoas não estão nem aí, passam e ainda pisa na poça e sai pisando, espalhando aquela sujeira para todo lado, esse tipo de pessoa. Tem outras pessoas bem intencionadas, como esses servos aqui, né? Aquelas que eles vão lá, puxa, já viu? Já pega um pano, pega um balde, vai limpar tal, mas nem procura ver por que aquilo aconteceu. Depois de limpo, daqui a pouco vai ver, tem outra poça igual, porque não resolveram o problema. E tem aquela terceira pessoa, aquele tipo de pessoa, que vai tentar, lógico, vai limpar para não ficar aquela bagunça, mas vai olhar para cima, vai tentar entender a causa de por que aquilo aconteceu. E é interessante que na figura dela, quando você olha para cima, é como se você estivesse perguntando, fazendo a pergunta que eles fazem, Senhor, o que eu faço? As perguntas que tantas vezes na vida a gente tem que fazer antes de agir, não é? Então, isso está bem claro aqui no texto. E como Jesus, então, como o senhor da parábola vai responder? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Né? Então, a sabedoria e a paciência do Senhor da terra aqui decide conviver com o joio para preservar o trigo. E isso não tem preço. Por puro cuidado. Por isso, podia sintetizar essa ideia aqui, né? O inimigo semeia o joio porque ele odeia o trigo. Ele quer destruir o trigo. O filho do homem preserva o trigo porque ele o ama. Então, muitas vezes, antes da gente agir radicalmente numa situação que nos parece errada, ele fala, pensa 2 vezes. Espera o momento certo. A mim pertence a vingança. É tudo que está aqui por trás. O inimigo olha para o campo e vê uma oportunidade de corromper. Por isso ele planta o joio. Planta discórdia, planta cisânia. E o filho do homem olha para o mesmo campo e vê filhos que ele não está disposto a perder. Por isso, muitas vezes, ele engole um sapo. Ele conta até 1000. Ele sofre a injustiça. O crescimento simultâneo do bem e do mal não revela a ausência de controle por parte do Senhor. Não quer dizer que ele não se importa com a gente. Pelo contrário, revela que o amor dele por cada um dos seus filhos e a plena confiança que ele tem nos resultados da colheita, apesar dos desgastes que esse convívio com o joio vai gerar, ele prefere essa saída, esperar o momento certo. E se está acontecendo alguma coisa na tua vida, que você fala, por que Deus não agiu ainda?
pode ter certeza que ele está vendo ainda algum risco nessa situação de fazer mais mal do que bem. Eu vi uma frase que eu falo assim, ele ama mais o trigo do que ele odeia o joio. Não é que ele não odeia o joio, não é que ele não odeia as coisas ruins, mas o amor dele pelo trigo é maior do que o ódio dele pelo joio. Então ele engole o joio por um tempo para poder preservar o trigo. Interessante isso. Isso nos leva para a última parte da explicação aqui, os dois destinos. E o versículo 30 diz, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Interessante que aqui a gente vê dois caminhos, dois destinos, o do joio e o do trigo. O trigo vai ser juntado e queimado, o joio, né? E o trigo guardado para o Senhor. Vai ser colocado nos celeiros celestiais, se a gente pode dizer assim. O Senhor vai preservar todo o seu trigo. E a partir daqui, né, então a colheita vai revelar a verdadeira natureza de cada um. Hoje não dá para saber. Eu olho para vocês aqui, então tem algumas coisas que pelo fruto a gente pode perceber, mas eu não tenho essa competência. Deus não me deu essa obrigação. Nem a você. E a gente tem que aprender essa virtude da prudência e da resiliência para trabalhar esses temas. A partir do versículo 39, Jesus vai detalhar melhor para os discípulos e para nós como vai acontecer tudo isso no final dos tempos. Versículo 39 diz assim, a colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Há muitos pastores hoje aqui na nossa cidade defendendo que Deus não é tão carrasco assim. Será que Jesus mentiu? Eu creio na palavra, não em alguma interpretação que dão por aí, por ela, dela. Certo? Pelo que eu estou lendo aqui. Palavras do Senhor. Fundador do cristianismo. Cabeça da igreja. Ele está falando, serão lançados na fornalha ardente. Tudo o que faz tropeçar. E todos que praticam o mal. Nada que simule o reino de Deus. Nada que rejeite o reino de Deus. Escapará desse destino eterno. Amém? Não há futuro promissor para o joio. Não há. Podem ser cool, podem ser pessoas aplaudidas pela nossa sociedade, mas não resistirão no dia do juízo. Infelizmente. Mas essa é a realidade. Amém? Ele segue dizendo, então os justos, e esse é bem bacana, né? Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele tinha guardado isso para o final. Né? Eu gosto da Ara aqui, né? Da Almeida, que fala assim, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Essa é a explicação da parábola. Eu queria então, para a gente partir para o final, essa segunda parte aqui,
pegar a mesma estrutura e vendo algumas aplicações que a gente pode tirar dessa parábola para a nossa vida. Amém? Então, pensando nos dois semeadores, o Senhor e o inimigo. Acho que a boa aplicação é essa. Não seja ingênuo quanto ao modo de agir do inimigo. Existem algumas perguntas que eu entendo que nós precisamos sempre fazer a nós mesmos. E eu vou aqui passar algumas para você pensar. Quem está influenciando minha mente? Quem semeia minhas convicções? O que tem alimentado minha imaginação? Tudo isso aqui você pode dizer, o que eu tenho deixado que me influencie? O que eu tenho deixado que semeie? O que eu tenho permitido que me alimente? Né? Ok? Porque se você lembrar, só um parênteses, falava, quando todos estavam dormindo, ele veio e fez. A gente pode ter um sono espiritual. Desligar. Falar, hoje eu vou estar de férias espiritualmente, como se fosse possível. O inimigo tira férias. Ele só espera esses momentos em que a gente esteja dormindo para agir. Amém? Então, hoje, nenhum de nós escapa de sermos semeados constantemente. Notícias, redes sociais, influenciadores. Sabe aquele que você gosta? Mas ele é tão legal. Né? As coisas que ele fala, me faz viajar. Certo? Amigos, livros. Eu sei que no Brasil se lê muito pouco, mas se há uma coisa que influencia, você pode ter certeza. Você pega um livro, você tem uma mente. Quando você chega no final do livro, tua mente mudou. Por isso é muito importante a gente saber o que ler. Não é ler qualquer livro. Né? Então, livros. Aqui eu pus sermões, mas na verdade não são os sermões em si. São pastores, pregadores, cantores gospel. O que esses caras estão falando? Eles estão no auge da fé? Eles continuarão na fé? Quantos a gente já sabe que, de repente, apostataram, né? Então, a cada minuto de cada dia, alguém está lançando alguma semente. O que nós podemos fazer, então, com relação a isso? E aí tem aqui uma passagem, né, que Jesus mesmo usou quando ele mandou os seus discípulos lá, o treinamento, né? O estágio de discípulo, de apóstolo, né? Ele falou, eu os estou enviando, isso está lá em Mateus 10:16, se você quiser anotar, né? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Interessante. Prudência. Não é para sair devorando. Não sou raposa, não sou lobo, não sou tigrão, nem o tigrinho. Né? Simples, manso. Mas meu olho está bem aberto, meus ouvidos e meu coração fechado antes de saber de onde vem aquela fonte. Por isso, a gente precisa saber, avalie cada fonte. Do que você assiste, do que você escuta, do que você lê. E tem vários outros textos que eu podia passar para vocês aqui, mas não dá tempo. Tem muitos, se vocês quiserem depois eu mando uma texto. Isso aqui foi textos que eu pesquisei hoje de madrugada, enquanto a Tomasa dormia, bem gostosa, no seu sonho. Tem vários textos aqui, todos falando disso. Como Tiago 4:7. Resistam ao diabo e ele fugirá de você. Certo? Tantos outros, ok? Esses são os dois semeadores. Tem as duas sementes também. Então, aqui o mais importante é a importância do seu lugar, saber a importância do seu lugar. Ou seja, então, qual é a aplicação para nós? Floresça onde Deus plantou você. Isso é mais importante do que parece. E eu peço sua atenção. Deus plantou cada cristão onde ele está. Na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, seja no vôlei,
seja os amigos da bicicleta, seja os vizinhos, na sua igreja, frutifique ali, floresça ali. Nosso foco deve ser o de florescer onde fomos plantados. Exercer a influência positiva para poder colher frutos. Em vez de buscar mudar o mundo, né? De vez em quando a gente tem, ainda mais quando o negócio de... Como é toda a Miss, né? No tempo que Miss Universo tinha algum sentido, né? A gente parava para assistir o Miss Universo em algum momento do passado. Os jovens nem sabem o que é isso mais, né? E aí toda Miss, quando chegava lá, o que você quer? Eu quero a paz mundial, né? Então, no fundo, a gente tem que cair a ficha. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Eu vi uma alegoria de um pastor, achei muito legal. Ele falou, olha, o foco do evangelho não é limpar a lagoa, como se fosse o mundo, né? Não é limpar a lagoa, mas resgatar todos os peixes que pudermos. Isso é legal. Então, o que é que nós somos chamados a fazer? Florescer, testemunhar, compartilhar o evangelho de Jesus, chamando pessoas para o reino. E não tentar mudar o ambiente onde ela está. Certo? É interessante, porque você fala, então é por isso que eu não gosto de política, não quero saber. Não. A gente precisa também florescer lá. Né? Porque senão o inimigo toma conta. Se não tiver nenhum crente na política, eu não estou dizendo que todos os crentes que estão lá são bons ou ruins, não é isso? Né? Deveriam ter crentes bons lá para não deixar que o joio tome conta. Precisa trigo na política também. Só para a gente ter. Né? As outras sementes são boas ao contrário, para fazer o contrário. Então não vamos gastar tempo com ela. A gente conhece muito bem essas outras. Mas existem também aplicação para os dois crescimentos, os dois desenvolvimentos. O crescimento leva tempo. Tanto o trigo quanto o joio crescem lentamente. Da mesma forma, outro dia a gente estava vendo com o Theo um filme que chama, como é que é o macaquinho lá? O Jorge. E não sei o que eles queriam lá, mas ele plantou e ficaram lá esperando crescer. Cansaram, porque não dá, né? Você não planta um pé de feijão, você vai dormir no dia seguinte, né? E vai. É assim na vida da gente, né? Da mesma forma, a nossa fé, a maturidade, mas também o orgulho, a amargura, a divisão, tudo cresce aos poucos. É um processo. Ninguém acorda apóstata da noite para o dia. Eu fui dormir crendo em Deus, acordei sem querer saber de Deus. Ou ninguém acorda santo também, né? Fui dormir bandido, acordei o santinho. Tudo é um processo. Tudo foi cultivado. Então a pergunta que nós temos que nos fazer é: o que estamos permitindo que seja cultivado em nossas cabeças? E mais uma vez aqui é válido repetir exaustivamente a frase de Martinho Lutero, que ele falava lá: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça. Quem pode impedir? Ninguém, certo? Mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. E é assim que o diabo age. Ele planta uma ideia e essa ideia frutifica. Ela vai embora. Outro dia eu contei para vocês aquela história, lembra do burro? Que um burro selvagem que estava lá, não sei se estavam todos aqui ou não importa, né? Mas a história é uma fábula bem conhecida. Do burro que era indomável, ninguém conseguia, estava lá no curral, e aí alguém solta o burro, e o burro vai e acaba com o pomar do vizinho, o vizinho fica doido, mata o burro, aí o dono do burro vai e mata a vaca do outro, o cara fica doido, volta, põe fogo no curral do vizinho, esse vai, mata o vizinho, os filhos do vizinho vêm e matam ele, a família, e quando você vê, aquela família toda foi destruída, e a gente chegou no final, naquele momento, pensando sociologicamente, os outros vizinhos falaram, tudo isso por causa de um burro, né? Só que, na fábula original, quem está por cima? Esse é um físico, sociológico. Tem um nível espiritual. Quem soltou o burro? O diabo soltou o burro.
Ele passou a ver a situação, mas como ele fez para soltar o burro? Fez a cabeça de quem? Provavelmente de algum empregado descontente com o patrão, né? E aí foi lá e soltou o burro. E aí todo o desastre aconteceu. No final da história, os anjos, vendo tudo o que aconteceu, chegam e vão inquirir o diabo. E falam, o que você fez? E aí ele olha com a cara de desplante dele e fala, eu só soltei o burro. Né? É assim que ele age. Na sua cabeça. Na minha cabeça. Ele só solta o burro. O resto nós fazemos o estrago. E ele conta com isso. Por isso, não deixemos que ele plante ninho nas nossas cabeças. O que estamos permitindo que seja cultivado nas nossas cabeças? Eu gostei tanto, nas minhas pesquisas, dessa frase que eu quero compartilhar com vocês. É um verso, é um versinho que está no livro de parábolas aí. Ele fala assim, há tanto bem no pior de nós. Percebe isso? Ninguém é ruim totalmente. Né? Há tanto bem no pior de nós e tanto mal no melhor de nós, que dificilmente qualquer um de nós poderá falar dos demais de nós. Quanto à vontade de exercer juízo, essa é uma constatação muito importante. Que bom será, se a gente puder lembrar desse versinho, cada vez que vier aquela vontade de exercer julgamento sobre o outro. Vou repetir, para você entender. Há tanto bem no pior de nós. Sabe aquele cara que você odeia? Vai olhar direitinho, tem coisa boa lá. Né? E há tanto mal no melhor de nós. Se olha no espelho, querido, querida, que dificilmente qualquer um de nós poderá falar dos demais de nós. Amém? Isso nos leva para o último ponto aqui da nossa aplicação. 2 destinos. 2 destinos. E aqui que eu poderia dizer para vocês. Não julgue a sua história pessoal pelo momento que você está passando. Não conclua sobre qual vai ser o seu destino eterno pelo momento que você está agora. Sabe por quê? Porque como Jesus mostra na parábola, a hora da colheita ainda não chegou. Ela está próxima. Ela está quase chegando. Mas ela ainda não chegou. Ainda há tempo de se arrepender e de se reconciliar com Deus. E se tornar um filho do reino. Por isso lá em Colossenses 1,13 ele fala, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Para fazer isso, ele teve que morrer por cada um de nós. E o que nós temos que fazer? Basta clamar a ele. Fala, Senhor, estou perdido. Minha fé foi embora. Eu não acordei sem fé, mas eu fui deixando que a falta de fé fosse tomando conta do meu coração. Concluo com uma pergunta para você. Uma pergunta filosófica aqui, para você pensar. Você conhece o Senhor do campo que ama tanto o seu trigo, que prefere suportar a presença do joio por um tempo, do que perder uma única espiga que lhe pertence? Este é o Senhor Jesus. Ele não quer te perder. A gente já cantou várias músicas aqui, né? Estou me lembrando aqui, não lembro agora o nome da música, que fala, ó, ele buscou qualquer coisa para me resgatar. E se ele te resgatou algum dia, ele não vai abrir mão de você assim, a menos que você queira que ele abra a mão de você. Se esse não é o seu caso, eu queria te convidar a clamar nesse momento comigo. Pedir porque Deus nos encha o coração e nos considere como trigo na sua seara. Todos nós, como filhos do reino. E se por acaso você até hoje não se sente um filho do reino, quem sabe hoje é o dia de você falar, Senhor, Jesus, eu peço que me perdoe
e peço que o Senhor me aceite como seu irmão, filho do seu Pai, da família de Deus. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, porque essa parábola realmente falou muita coisa e poderíamos ficar aqui por muito mais tempo, que nós não temos. Mas é muito interessante, Pai, saber que Jesus contou essa parábola para nos mostrar como o reino convive com a oposição, como nós, cada um de nós, podemos conviver com ela. Por isso, Pai, rastreie o coração de cada um dos meus irmãos aqui, inclusive o meu, e nos ensina, Pai, a nos render a Ti a cada dia. Nos dá prudência, como Jesus falou aos seus discípulos. Prudência como da serpente. Nenhuma serpente é pega de surpresa, Senhor, porque ela está muito atenta. Que a gente possa ser atento assim, contra as ciladas do diabo. Mas que o nosso coração permaneça simples, permaneça manso. Que pensemos 2 vezes, ó Pai, antes de julgar o próximo e tomar decisão com eles. Porque como o Senhor disse, Pai, o Senhor vê ainda no meio de tanta gente que não se definiu. Filhos do reino que serão ainda resgatados, ó Pai. Então nos ensina a julgar da forma correta. Nos dá paciência. Nos ensina a resiliência, Senhor. Resistirmos ao inimigo. Sermos astutos para que ele não nos engane facilmente. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém.